Tati, repercutiu bastante aqui no Brasil ontem a declaração do Ancelotti dizendo que viu a final da Libertadores, que achou emocionante, enfim. Queria que você contasse pra gente exatamente o que o Ancelotti falou ontem da final entre Botafogo e Atlético Mineiro, o título do Botafogo, e também sobre o jogo que pode ser que a gente tenha, que é entre Real Madrid e Botafogo no dia 18, se ele for acontecer no dia 18, né? Porque Isso. dia 11 tem o Pachuca, se passar dia 14 tem o Al-Ahly, se passar no dia 18 tem o Real Madrid. Conta pra gente aí do Ancelotti e a Libertadores. Isso, o Ancelotti, quase todo ano a gente se pergunta alguma coisa para o Ancelotti sobre futebol sul-americano, porque sempre tem alguma coisa envolvida, né? No ano passado, o Real Madrid não disputaria o Mundial de Clubes, mas o Marcelo estava na final com o Fluminense, então o Ancelotti também falou. E na prévia do jogo do Atlético, o nosso colega Fernando Calaço, torcedor do Botafogo, perguntou ao Ancelotti sobre a final da Libertadores. É muito interessante porque o Ancelotti é um cara de futebol, né, André? Ele costuma assistir realmente assim jogos relevantes, e a final da Libertadores é um jogo relevante, e o Real Madrid pode enfrentar o Botafogo ali. Então é interessante a resposta que ele dá, que ele fala que ele viu a expulsão logo no começo do jogo, que foi um ambiente incrível, um jogo muito emocionante. E que, claro, mas ele ressaltou, né? O Botafogo tem que disputar 2 partidas ainda antes de uma eventual final no Intercontinental. Porque lembrando, André, que depois que mudou o formato, a gente tem Intercontinental e Mundial de Clubes, são 2 coisas diferentes. O Intercontinental agora é um mata-mata aí entre os clubes de outros continentes para chegar numa final do Intercontinental, onde o campeão da Champions está lá de forma direta. Então, o Botafogo tem que disputar esses 2 jogos para conseguir chegar numa eventual final com o Real Madrid, que seria que vai ser, né, no dia 18 de dezembro, lá no Catar. O Real Madrid está confirmado nesse jogo, inclusive tem vários jogos antes dessa partida, André. E o Botafogo ainda tem que passar por essas 2 eliminatórias, mas interessante que o Ancelotti já está de olho. Eu achei interessante, tem uma aqui boa. O Igor tá falando aqui, isso é um plano do Ancelotti para jogar o favoritismo pro Botafogo. Quando chegar a hora, o Igor, evidente que isso vai acontecer. O Ancelotti vai falar, ó, favorito é o Botafogo, a gente tá chegando para tentar aí, mas vamos aguardar. Eu quero muito que esse jogo aconteça, por várias razões, e quero que o Botafogo ganhe também se acontecer, porque a gente tá há muito tempo sem comemorar nada aqui na América do Sul. A gente só vai para esses Mundial, Intercontinental e só para tomar ferro. É só ferro e às vezes nem a final joga e acontece muito pouco esse confronto entre times daqui contra times da Europa. Às vezes ele tem a possibilidade de acontecer uma vez no ano e nem assim acontece, porque o time sul-americano fica pelo caminho. Enfim. Agora, Tati, como é que está sendo visto esse jogo? E aí, vamos falar primeiro de Intercontinental. Porque, assim, o Real Madrid, o Botafogo, a CBF ajudou a dificultar a vida do Botafogo. Porque o Botafogo só vai poder sair daqui depois de jogar no domingo. E tem que jogar quarta no Catar, que tem, assim, uma distância de 14 horas de voo. E mais espera, e mais, enfim, um monte de percalços que o Botafogo vai ter que enfrentar. E poderia, por exemplo, ter a rodada final do campeonato aqui no sábado, já falei sobre isso, mas todos os jogos vão ser no domingo. E aí, o Real Madrid também é um voo mais curto, você não tem uma diferença tão gritante de fuso horário, mas o Real Madrid também para ir jogar e voltar a continuar a sua vida. E com várias contusões. Então, como é que o Real Madrid tá vendo essa final de Intercontinental? Então, o Real Madrid tem um calendário bem complicado de jogos fora de casa, André, desde o início de dezembro, né? Enfrentou o Getafe no Bernabéu no último fim de semana, agora tem Atlético de Bilbao fora de casa, Girona fora de casa, Atalanta fora de casa, aí joga contra o Rayo Vallecano fora de casa, mas é um jogo que é aqui em Madrid, então o Real Madrid viaja em ônibus para esse jogo contra o Rayo Vallecano, e depois viaja para o Intercontinental. É uma viagem de mais ou menos umas 6 horas e meia de Madrid até o Catar, não é tão distante, o fuso horário, como tu disse, não é absurdo assim a diferença.
estão tocando incansavelmente a porta da minha casa. Eu vou ter que abrir, André, porque a pessoa não entendeu que eu estou ao vivo e não pode estar me ligando e está Pode tocando ser, aqui. Então, eu vou ter que pode abrir, André. ser. Pode ser uma emergência. Pode ser um negócio. Ó, continua. Vou lá, hein? Rapidão. Vamos tirar a Tati do ar, vai lá. Deixa eu continuar contando do Real Madrid, André. Então, é tudo jogo fora de casa até o Mundial de Clubes. O ponto é que o último jogo do Real Madrid, antes da viagem para o Mundial de Clubes, é fora de casa, mas é em Madrid. Então, o Real Madrid pega um ônibus, vai, joga contra o Raio Vallecano, volta para o seu CT e, muito provavelmente, no dia 15 ou 16, geralmente o Real Madrid não viaja assim com tanto tempo de preparação. Por exemplo, os jogos da Champions, o Real Madrid costuma viajar na segunda, treina e faz a prévia no estádio, joga na quarta. Esse jogo tendo uma diferença de 6 horas de viagem e tal, talvez o time viaje no domingo de noite para segunda-feira de manhã já tá por lá e fazer já o penúltimo treino no Catar, mas a gente ainda não tem confirmado a logística completa do Real Madrid, né? Porque tem muitas viagens até o Catar. E o bom, entre aspas, para o Real Madrid, André, é que talvez dê tempo de recuperar alguns dos lesionados. O Real Madrid tem 5 jogadores no departamento médico, o Militão e o Carvajal, que perdem toda a temporada com lesão no joelho, o Alaba, que é sempre aquela incógnita, mas deve voltar só no ano que vem, e o Vinícius e o Camavinga, que a gente está aguardando pro Intercontinental. Então, até lá, o Real Madrid pode ter o retorno desses 2 jogadores, que são 2 jogadores que eu não descarto que eles possam retornar, inclusive, um pouco antes do Intercontinental, mas a ideia do Real Madrid é ter o elenco à disposição praticamente completo para o Intercontinental, André. Ô, Tati, que horas são agora aí em Madrid? Agora são 2h19. Em Doha, agora são 4h19. Então é 2 horas, São só 2 horas de diferença aí. E pra gente no Brasil são 6 horas de diferença. E dizem os estudiosos que o corpo, ele demora um dia para cada hora que você ou avança ou retarda no fuso horário, para o corpo, né, se acostumar, para a biologia se acostumar. Então, assim, se a gente seguir essa regra, 6 dias que o Botafogo vai demorar para estar perfeitamente ambientado no fuso horário local. Isso sem contar jet lag, isso sem contar o cansaço, isso sem contar uma série de outras coisas que o Botafogo vai enfrentar. Então, assim, é uma viagem bem mais tranquila a do Real Madrid para o Catar. Não é uma viagem qualquer de campeonato espanhol, mas é uma viagem tranquila. E a do Botafogo não. A do Botafogo, por isso que eu reclamei tanto aqui da CBF, que não pensou no seu representante no Mundial, no Botafogo, poderia ser o Atlético Mineiro. Já se sabia que teríamos um brasileiro na final, quando a rodada foi definida, quando desmembraram a penúltima rodada, e dava muito bem para todos os jogos do meio de semana terem sido realizados na quarta-feira, hoje, e dava muito bem para todos os jogos do final de semana serem realizados no sábado. Tranquilamente, para que o Botafogo tivesse 24 horas a mais. Agora, a chance vai ser, de repente, o Botafogo ser campeão hoje. E aí, anteciparem o jogo do Botafogo. E aí, mesmo que não antecipe, o Botafogo coloca o time sub-18, sub-17 para jogar o Campeonato Brasileiro e dane-se. E vai com o time principal antes, ou pelo menos descansa. Enfim, mas assim... Agora, não venha contar a CBF, colocar aí em nota oficial, que respeita os regulamentos e tal, porque é mentira. Porque nesse ano já rasgaram o regulamento. Já rasgaram o regulamento para mudar a data de competição aqui. Agora, para ajudar o nosso representante numa partida importantíssima lá no Interclubes, aí no Intercontinental, Mundial, enfim, aí tem que ser no domingo, imagina, pô, claro, não pode fazer a final num sábado, não pode, não, tem que desmembrar os jogos do meio de semana. Eu tenho que ter jogo na terça, na quarta, na quinta, para. Tá de sacanagem. Tatinha, então é o seguinte, vamos aguardar esse momento do Real Madrid, porque apesar de no Campeonato Espanhol ter uma sequência boa,
negócio na Champions não tá muito legal não, né, Tatinha? O jogo contra a Atalanta é um jogo importantíssimo no calendário do Real Madrid, André, porque o Real Madrid, nesse momento, é o último colocado na tabela de classificação da Liga dos Campeões para entrar no playoff, né? Se não pontuar contra a Atalanta, pode terminar a próxima rodada fora da zona de classificação para o playoff. Se está contando, evidentemente, que os 2 últimos jogos, em teoria, são contra rivais mais acessíveis. Mas seria muito interessante pontuar na Itália, onde a Atalanta está num grandíssimo momento. E o Real Madrid hoje contra o Atlético de Bilbao precisa reafirmar que pode voltar a estar em um bom momento. Pontos importantes para o Campeonato Espanhol, mas um rival, André, também muito físico, que joga um futebol muito intenso, assim como vai ser contra a Atalanta na próxima semana. Então, hoje é um teste bastante importante para o Real Madrid, em termos de que Real Madrid a gente vai ver, o quanto esse time vai conseguir se impor contra um adversário fisicamente muito forte, um time muito intenso, que vai ser parecido com o que vai enfrentar contra a Atalanta. E hoje precisa somar também, como o Barça somou ontem 3 pontos, Real precisa igualar esses 3 pontos contra o Atlético de Bilbao, e um teste bastante importante para a gente ver o que o Real Madrid vai poder nos oferecer contra a Atalanta na semana que vem, André.